Amigos queridos, que a paz do Senhor se faça presente no pensamento de todos nós, para que a gente tenha um momento feliz do Evangelho, rogando a Jesus os bons fluidos para pacificar os nossos pensamentos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, Cristo Consolador, um capítulo tão importante que, segundo o nosso querido professor Eurípides, se nós compreendêssemos o capítulo 5º e o capítulo 6º do Evangelho, nós estaríamos mais felizes e mais fortalecidos. Então, nós vamos trabalhando para que a gente possa compreender o papel do Cristo em nossa vida. Hoje nós vamos ler o item 1, 2, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Amado Senhor, que nesta manhã nossos pensamentos em prece possamos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e pedir aos espíritos amigos que possam nos envolver nas doces e suaves vibrações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, amparai os nossos pensamentos, a fim de que possamos compreender com mais clareza esse capítulo do Evangelho, como um processo de libertação das dores que carregamos, das incompreensões que muitas vezes nos abatem. Que o Senhor nos assista, hoje e por todo sempre, que assim seja. Queridos amigos, Mateus nos traz, nesse primeiro momento, vinde a mim. E nós sabemos que para que eu possa pensar, vinde a mim todos que vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós precisamos pensar que é um convite que Jesus nos faz para que a gente vá até Ele. Muitas vezes nós pedimos a nossas preces que Ele venha até nós, mas Ele nos convida para que a gente vá até Ele. E o Mestre espera que todos nós, almas inquietas, tristes, possamos procurá-lo para que nós possamos adquirir
todos os ensinamentos divinos trazidos por Ele. E quando esses ensinamentos entram em nós, o que acontece? Nós modificamos as nossas aflições quando compreendemos que tudo está dentro de uma programação divina e que necessitamos renunciar aos objetivos do mundo, os desrespeitos, os desesperos, porque nós precisamos compreender o papel do Cristo em nossa vida. Por isso, quando nós perguntamos, será que a gente consegue ir a Jesus? Porque este é o apelo que o Mestre fez para todos nós. Como é muito fácil, né, ouvir e repetir, vinde a mim, mas como é difícil ir até Ele, porque para que a gente possa ir até Ele, nós precisamos sair do desânimo que muitas vezes nos envolve, que nós possamos registrar em nós o desejo de melhorar. E muitos de nós também falamos tanto do Cristo, mas somos cristãos sem Cristo, porque nós esquecemos de que todo esforço nosso merece uma atenção maior. E é preciso que a gente pense nas nossas renúncias, no amparo, nas reminiscências de nossa vida, e que nós possamos compreender que dentro de tantas reencarnações, nós muitas vezes temos caminhado falando que somos cristãos, mas vivendo sem Cristo. Então, é muito importante que a gente entenda que essa multidão de aflitos que todos nós sentimos, precisamos sair de nós para compreender o que seja, vinde a mim, vós que sofreis e tendes fome de justiça, eu vos aliviarei. E muitas vezes nós esquecemos de todo esse movimento que a vida nos oferece, que nós chamamos de misérias, misérias, de decepções, de dores físicas, e quando às vezes as perdas dos entes amados, e nós não encontramos consolação na fé no futuro, porque não acreditamos. E Jesus vai nos mostrar a nossa imortalidade. Então, quando ele nos afirma que vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, como ele vai me aliviar? Ele vai me aliviar, meus irmãos, pelo conhecimento. Esse conhecimento que nos modifica. E é por isso que é fácil para nós pedir a Jesus que ele venha resolver as nossas situações. É o que mais fazemos. Vinde a mim, Senhor, vinde a mim, vem me ajudar, vem resolver para mim o que eu faço, envie os Espíritos até mim. Mas nós não refletimos o que seja o convite de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, a minha lei, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Por que é brando e humilde de coração? Porque nós somos um espírito que gerramos muito, mas muito mesmo, em nossas existências pretéritas. E nesse momento nós precisamos compreender o valor inestimável da vida, das oportunidades que cada reencarnação nos oferece, do reencontro com os espíritos difíceis, que o passado fomos nós muitas vezes que os lesamos, e eles voltam. E todas as dificuldades que nós vivemos hoje, nós não queremos aceitar à luz do espírito. Nós só olhamos o dia de hoje, esquecendo quem fomos e esquecendo quem somos. Então, é preciso que a gente olhe com outra condição, que a gente dê uma assistência a estes espíritos, porque a felicidade que Jesus oferece aos aflitos também está numa condição de cumprimento da lei. E quando ele fala, seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, é porque nós precisamos entender que nós temos deveres a cumprir. E nós temos também leis que nos ensinam como suavizar esse jugo.
é amando, é servindo, é por meio da caridade. E nós, muitas vezes, esquecemos de ouvir os ensinamentos que o Cristo nos traz. Vinde a mim, quer dizer para todos nós: tenha força, tenha coragem, viva o caminho que ensinei, o caminho do perdão, o caminho da caridade. E é preciso que a gente lembre que todos nós precisamos dedicar cada vez mais ao conhecimento do Cristo. E é por isso que, quando nós falamos aqui são cristãos sem Cristo, é porque nós, apesar de nós vermos tantas flores no nosso caminho, nós esquecemos que elas também trazem espinhos. Esses espinhos são as nossas dificuldades. E é preciso que a gente, ao pensar em Jesus, a gente se coloque diante dele, para que nós possamos cumprir com todo o nosso trabalho. É preciso que a gente possa louvar. Louvar não é pedir, mas sermos fiéis, sermos cheios de esperança, entender que cada dia eu preciso voltar os olhos a Deus, fazer o nosso culto íntimo da prece e pedindo a Jesus que nos dê força, pedindo a Jesus que nos proteja, pedindo a Jesus que Ele possa nos auxiliar. A consolação, meus irmãos, vai nos pedir também esforço, dedicação, e são através de tantas reencarnações que nós temos vivido de uma forma tão negligente, displicente em relação ao Evangelho de Jesus. Por isso, quando ele chama, vinde a mim, é para que a gente encontre o caminho, quando ele diz, eu sou o caminho. E o caminho que Jesus está nos dando é o caminho da nossa própria redenção, de corrigir todos os nossos defeitos, os nossos erros, aprender a amar. E nós vimos isso com os primeiros cristãos, quando eles tinham aquela multidão de aflitos que parecia ouvir sempre a sua exortação, o caminho do Evangelho, quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis sofrendo, tendes fome de justiça e eu vos aliviarei, ele nos mostra que até no último momento ele pede a Deus, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E nós sabemos muito bem das nossas lutas, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós sabemos quanto somos ainda displicentes, não vivenciamos o Evangelho, mas nós estamos sempre pedindo a Deus que Ele nos ajude. E todos nós que nos consideramos ainda espíritos imperfeitos, infelizes, temos sido chamados por Ele para que nós possamos ouvir os seus ensinamentos, para que a gente possa ainda construir uma nova proposta de vida. E o Divino Mestre sempre nos atendendo quando nós vamos compreendendo dia a dia a lição do seu Evangelho. É como se nós estivéssemos conversando com Jesus, cuja validade dos seus ensinamentos é para nós definitiva em todos os tempos. O Mestre reconforta, o Mestre nos esclarece, auxilia-nos para que nós possamos caminhar nesse caminho que ele nos trouxe, o caminho do trabalho, o caminho da caridade, o caminho de nossa redenção. Amigos, que Jesus possa sempre ouvir, escutar as nossas rogativas, mas que a gente também possa ter esforço de acompanhar os seus ensinamentos, de modificar a nossa postura, para que nós possamos sentir a grandeza do Mestre Jesus. E se nós sofremos, é preciso que a gente pergunte para nós, por que sofremos tanto? E nós não podemos esquecer que nas nossas dores, Jesus fez o convite, vinde a mim.
E esse convite é o manancial de consolação que ele vai nos dar. A consolação das bem-aventuranças, da nossa imortalidade, do reencontro com os espíritos felizes. E às vezes nós temos sede de verdade, mas não queremos beber na fonte de água viva os ensinamentos que ele nos trouxe. E quantas vezes sentimos fome de amor, também não compreendemos o pão celeste que Deus nos ofereceu, porque Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, ele não estava multiplicando para matar a fome física, mas ele estava convidando-nos a manter acesa a chama da esperança. E se nós sentimos enfermos, cada dia mais doentes, procuremos Jesus como divino médico, é Ele que vai nos auxiliar. Nós precisamos pedir a Ele que nos conceda o remédio contra as nossas próprias inclinações, os nossos excessos, os nossos desordens. As nossas más inclinações têm nos arrastado a situações muito difíceis. Nenhum espírito, meus irmãos, foram criados por Deus para o mal. Nós precisamos compreender que tudo que Deus tem nos concedido é para o bem. Os erros, as dificuldades são criados por todos nós. Há muita dor, mas essa dor, muitas vezes, é pela inconformação, pelo desrespeito que nós temos pelos estatutos divinos que nos governam. Nunca podemos pensar que nós estamos à margem do caminho, de forma alguma. Quando Jesus nos deixa esse convite, vinde a mim, ele nos chama a atenção para que a gente chegue até ele, é preciso que a gente esforce para retirar de nós mesmos as nossas iniquidades, os nossos sentimentos, ainda que atrofia a nossa capacidade de mentir. Nossa capacidade de mentir para nós mesmos, porque nós mentimos que estamos bem. Nós mentimos que procuramos Jesus, mas ao mentir, nós esquecemos de que o bem maior se faz quando todos nós somos capazes de amar, somos capazes de perdoar. E são multidões de pessoas que Jesus alivia, mas todos nós precisamos entender que a doença da alma, ela só será curada com a modificação do nosso pensamento. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ele acrescentou, não nos deixou sozinhos, e acrescentou em paz: e vos aliviarei. E vos aliviarei, quer dizer, ele vai nos dar o remédio quando nós compreendemos a necessidade de estarmos junto dele em pensamento e em verdade. Nós agradecemos muito aos espíritos amigos que estiveram conosco nesta manhã e pedimos a esses bondosos irmãos que nos auxiliem com passe, para que nós possamos sentirmos fortalecidos e encorajados. Que Jesus, na infinita bondade, possa nos sustentar nesta hora do passe, modificando a nossa forma de olhar a vida e de sentir todos os chamamentos de Deus. Que a nossa água seja fluidificada e que as bênçãos do manancial de Deus esteja sempre conosco. Que o Senhor olhe por cada um de nós, mestre, por todos aqueles a quem os nossos pensamentos buscam nesta manhã. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que os amigos espirituais possam levar aos corações de todos os nossos irmãos ligados a esse momento de evangelho as vibrações de paz e de alegria. Que assim seja. Se conosco, mestre.